Gênesis capítulo 32, nós leremos do verso 22 ao verso 32. Esse texto, ele vai tratar da luta de Jacó em Peniel. E o texto diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta contra o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Vamos orar. Santo Deus, nós imploramos para que o Senhor, na sua imensa bondade, esteja, Deus, agindo com teu Espírito na nossa mente, iluminando-nos, para que tenhamos entendimento do seu pastoreio sobre a nossa vida e a necessidade que temos, ó Pai, de enfrentar as lutas e as aflições na certeza da tua companhia, da tua providência. Fortalece-nos através desse tempo de meditação na tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém. Hoje nós vamos falar de um tema, continuando no tema central da escola dominical, que é curando as feridas do coração, sobre aflição. Desespero. Aflição e desespero são as mesmas coisas. Normalmente, esta aflição ou desespero que bate na nossa vida acontece por causa de alguns eventos. Normalmente é assim. São circunstâncias de existência. A Bíblia, ela com frequência, ela destaca pessoas aflitas, desesperadas. Nós podemos ver alguns exemplos, por exemplo, no Antigo Testamento, quando Deus solicita num teste de Abraão, Deus solicita de Abraão que ele leve o seu filho para um lugar que Deus iria mostrar, e ali naquele lugar ele deveria sacrificar o seu filho. Deus não diz para ele: vai para um lugar, depois eu falo o que eu quero. Deus diz: não, você vai levar seu filho porque você vai sacrificar ele para mim. Imagina o coração e a mente daquele homem. E ele não falar nada para o seu filho, dizer: vamos, filho, carrega aí os gravetos que nós vamos precisar, que seria para o fogo daquele que seria o sacrifício do seu filho. Filho que Deus havia prometido a ele como o descendente de toda uma raça, de um povo chamado povo de Deus,
que ele aguardou durante anos e anos, e agora na velhice ele tem o seu filho, e Deus diz: dá-me o teu filho. A atitude de Abraão foi uma coisa fantástica. A gente fica imaginando como foi possível aquilo. Aquele homem simplesmente obedeceu a Deus. Depois lá na escritura, no livro de Hebreus, diz que ele levou o seu filho, porque ele sabia mesmo que ele matasse o seu filho, Deus poderia ressuscitá-lo. Mas ele foi obediente. E no momento final, o Senhor providenciou aquilo que deveria ser sacrificado, deteve a sua mão, e ele não sacrificou seu filho. Mas Abraão viveu um período de aflição, um período de profundo desespero. Por exemplo, o povo de Israel, e entre os presos de Israel, entre o faraó e o Mar Vermelho, eu fico imaginando a aflição daquele povo, que sai daquele sacrifício que eles viveram durante tantos anos, gerações, ali no Egito, servindo como escravos, sendo maltratados, sendo tratados como escória. O texto mostra que eles realmente sofriam, e eles são libertos por uma palavra de Deus, que eles deveriam ir, e quando eles chegam à frente do Mar Vermelho, eles olham para trás e veem o grande exército do faraó levantando poeira. E eles conseguiam ver que tudo aquilo estava acontecendo. E diante daquela situação, como seres humanos que eles eram, inclusive Moisés, baixou a aflição no coração deles. Deus nos tirou de lá para nós morrermos aqui. E Deus traz alívio, e determinou que Moisés levantasse a sua mão, e quando ele fez isso com o seu cajado, a sua vara, o mar se abriu. E eles passaram. O braço dele estava pesado, e as pessoas seguravam para o braço dele permanecer, mas eles passaram. E quando eles terminaram de passar, o seu braço baixou, o mar fechou, e todo aquele exército foi dizimado. Mas houve aflição. Lembram de Davi? Fugindo de um rei louco. Quem era esse rei mesmo? Quem? Saul. É isso mesmo. E é interessante que naquele sofrimento todo, Davi escreveu salmos, cânticos de adoração a Deus. Ele escreveu canções importantes que nós temos aqui, durante a perseguição, o sofrimento dele, a aflição dele, o medo, ter um exército de um país inteiro à procura dele. E ele experimentou a libertação dessa situação. Ezequias, lendo uma carta ameaçadora do rei da Assíria, ele certamente teve o seu coração afligido, angustiado pelo seu povo, que era povo de Deus. Mas depois daquilo Deus agiu, e a aflição passou. Então, a ideia da aflição, ela não é só para a vida da gente. Nós vamos ver na história que as pessoas são afligidas com situações difíceis, situações duras, situações que atingem a mente, causando confusão, perguntas difíceis para serem respondidas, dentro do coração sentimentos confusos, de que eu sei que Deus é Deus, o Senhor é Senhor, eu sou dele, Ele é poderoso, mas a situação está ali. Mas não é só o Antigo Testamento. Nós encontramos também no Novo Testamento situações de aflição. Vocês se lembram quando Jesus encontra os seus discípulos no mar? Ali no Mar da Galileia, e havia muito vento, aquele baita lago que é chamado de Mar da Galileia, fez ondas e ondas e ondas, e eles estão meio assustados, mas
eles veem o Senhor Jesus andando sobre as águas, eles estão vendo um milagre super fantástico, maravilhoso, de chamar a atenção, Jesus andando sobre as águas. E tinha entre eles um indivíduo chamado Pedro. Pedro era o confrontador. Pedro era aquele que tinha no coração momentos de dúvida. Se és tu mesmo, Senhor, deixa eu ir ter contigo. Ele desceu do barco, andou sobre as águas. Ele experimentou o poder do Senhor Jesus, mantendo-o sobre as águas. Mas o vento era forte, as ondas eram altas. Ele se afligiu. Foi um tempo de fraqueza. Tirou os olhos do Senhor Jesus. E a Escritura diz, tirando os olhos do Senhor Jesus, ele afundou. Mas o Senhor Jesus vai lá, pega ele na mão de novo, coloca-o sobre as águas e diz, homem de pequena fé. Homem que nesse momento mostrou que a sua fé ainda não está suficiente. Eu poderia continuar falando de exemplos. Por exemplo, de uma mulher não judia, implorando para que Jesus libertasse sua filha possuída por demônios. Aquela mulher estava vivendo em desespero, aflição, e eu fico imaginando uma mãe vendo as manifestações diabólicas na vida da sua filha, como pertencendo ao próprio demônio. A angústia estava no coração daquela mulher, e ela viu diante dela o Deus, que já tinha demonstrado o seu poder como Deus, que ele a sabia e as pessoas o buscavam por causa disso, e era a solução única que ela tinha para a aflição da sua filha e a aflição do seu coração. Então, queridos, nós não somos os únicos afligidos. E se eu desse oportunidade aqui para vocês contarem as suas experiências, nós poderíamos ouvir muitas experiências individuais de situações difíceis, de aflições e de desespero. Em Lucas capítulo 18, nós estudamos aqui, é muito interessante, uma mulher que continua vindo diante do juiz, numa parábola, pedindo, julga a minha causa. E ele não julgava, e ela vinha e dizia, julga a minha causa. E ele não julgava, julga a minha causa. Ela não julgava. Ele falou, para essa mulher parar de fazer isso, eu vou julgar a causa dela. E o texto mostra que Deus é o juiz perfeito. E que Ele julga todas as causas, Ele tem respostas a toda e qualquer situação. Você lembra da parábola do homem que recebe uma visita na sua casa e não tem nada para oferecer? Era de noite, não tinha pão. E ele vai para a porta do seu vizinho e o vizinho não abre. E o vizinho não abre, e ele persiste, aflito, eu preciso cuidar daquele que está na minha casa, até que o vizinho abre a porta, ele diz, olha, eu estou com visita na minha casa e não tenho pão, você tem pão? Não é possível. Existem aflições de um jeito, aflições de outro. A grande verdade é que o enredo que a gente encontra aqui na Bíblia, ela envolve pessoas clamando diante das suas necessidades, clamando pela ajuda de Deus. E isso também não é diferente para a gente. Pessoas têm aflições como eu e você. Pessoas ficam aflitas por causa de situações diversas como eu e você. E pessoas buscam a Deus diante da sua aflição. E encontram. Aquele que tem o Senhor como Deus da sua vida, encontra a solução. A questão é que muitas vezes diante do problema a gente tem até no desespero o absurdo de dizer para o outro, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu fui num velório essa semana
E a família estava lá, e uma das pessoas que estavam, eu pastoreei durante muitos anos, fiz o casamento. E ela é uma psicóloga que hoje trabalha com crianças com autismo. Ela é especialista nessa área. E eu conversando com ela, e eu disse para ela, como é que é a situação dos pais? Porque o autista tem toda uma avaliação, toda uma coisa para acompanhar. Existem metodologias, oportunidade de desenvolver isso e aquilo e tudo. Eu disse, como é que fica a família? Quem tem tratado a família? Porque a família fica perdida. E no início, mais do que tudo, mas sempre haverá novas situações. Não é verdade? Vocês dois que têm um filho assim, é verdade. Ama profundamente, é por isso que isso aflige. Ela disse, pastor, uma coisa que tem sido uma ferramenta que Deus me dá, porque eu falei das ferramentas para ela. Quais são as ferramentas que você usa? Ela disse, uma das ferramentas que eu tenho é a minha experiência. Quando eu digo para uma mãe, para um pai, olha, eu sei o que você está falando. Eu sei o que você está vivendo. Eu tenho um filho assim em casa. Eu estudei por causa disso. Eu trabalho nessa área por causa disso. E eu tenho um filho lá. Ela disse, pastor, isso tem sido uma ferramenta útil. Ela disse, cada caso é totalmente diferente do outro. Existem níveis, existem isso, aquela coisa toda. Ela disse, mas eu de alguma forma tenho algo que eu posso dizer para eles. Essa é uma ferramenta. E a outra é como Deus tem agido nas nossas vidas, minha e do meu marido. E tem uma filha, mais nova. É difícil para essa menina entender a preocupação maior com aquele que tem um problema de saúde. Eu só estou querendo mostrar para vocês que aflições existem. E não sou só eu que estou passando por isso. E todas essas aflições, todas essas desesperos da história, da experiência, da vida de cada um de nós, ela precisa ser tratada à luz da graça de Deus. No gabinete, as pessoas entram, em boa parte delas, com problemas tão grandes que elas estão profundamente abatidas. E elas falam a respeito disso, e você ouve aquilo, e você tem que dizer, Senhor amado, o que eu vou dizer? Senhor, o que parte da Escritura que vai encaixar? Como é que isso pode acontecer nessa dimensão, desse jeito? E se não for Deus respondendo, não tem resposta. E se não for Deus cuidando, não tem libertação, alívio. Mas isso é apenas o começo. A aflição, clamar a Deus na sua necessidade, é fundamental para que você experimente o que é ser cristão e ter Cristo agindo. Você precisa conhecer a Cristo. Começar a seguir o Senhor Jesus confiando totalmente nele. E é isso que tem que nos fazer iniciar tudo. Tudo começa no enfrentamento de uma dificuldade, ao reconhecimento daquilo que está acontecendo. Está acontecendo comigo. Nossa, já havia acontecendo com tanta gente, agora está acontecendo comigo. Segundo, eu preciso crer naquilo que pode ser a vitória na minha vida, não só para isso, mas para todas as coisas. E tem nome, é Jesus. Eu preciso confiar nele no momento da aflição, no momento do vacilo da fé, da corda bamba, da nuvem que está diante dos meus olhos, porque eu não consigo ver o que vem à frente, como tenho que fazer em todos os passos, e de repente Deus vai mostrar um, para depois mostrar outro, para depois mostrar outro. Senhor amado, me dê orientação, porque eu preciso, eu e você precisamos disso.
Deus não vai nos abençoar até que Ele nos tenha como seus filhos. Nós, quando tentamos manter alguma área da nossa vida na posse da gente, nós vamos sofrer. A possibilidade de desespero é grande, de aflição mais ainda. Tem algumas pessoas que mantêm situações e áreas da sua vida até a morte e sofrem toda a sua existência. Sendo assim, queridos, eu quero que você entenda que o Senhor Deus quer ser Senhor de todas as áreas da sua vida. Ele reivindica o senhorio dele sobre a vida daquele que entrega a sua vida, para que ele haja. Não é uma barganha com ele, é uma dependência dele. Porque o que eu ofereço para Deus é tudo defeituoso. A minha vida corrompida pelo pecado, as minhas emoções abaladas pelas consequências do pecado, as minhas doenças consequência do pecado, a minha existência sem significado e expectativa de morte, a não ser que eu todas as áreas coloque na presença dele. Por isso não é barganha. O que eu tenho para dar para Deus é um ser corrompido e que sofre por causa disso. Não é barganha, é dependência. É reconhecimento de quem é Deus. E eu creio que é exatamente isso que esse texto aqui tem a nos ensinar. Texto muito interessante, que me leva a compreender de que nós precisamos de lutas, aflições. Quando eu falo luta, eu me refiro à luta mesmo. Tem algumas lutas da vida que são emocionais, outras são físicas, outras são funcionais, comportamentais, são vícios, são lutas. Mas eu quero que você entenda que tudo isso tem propósito nas mãos de Deus. E eu e você precisamos entender que nós necessitamos de aflições. E esse é um das estratégias maiores de Deus para nos fazer chegar a Ele. Qual é a tendência? Quando eu estou em aflição ou desespero, eu quero fugir disso. Essa é a reação natural do indivíduo. É claro, eu me protejo. Está tendo um tiroteio ali, eu estou aflito, quem está lá mais perto está sofrendo mais, mas eu também estou, e eu estou fugindo, não quero nem saber, quero ficar atrás de uma pilastra para nenhum tiro pegar em mim. Está errado? Claro que não. Mas em alguns momentos isso não é só figurado. Nós nos afastamos e nos esquecemos que as circunstâncias da nossa existência, permitidas por Deus, e só ocorre aquilo que Deus permite, precisa ser enfrentado. Cuidado com a autossuficiência. 2 estudos atrás eu falei sobre o perigo da autossuficiência. Cuidado com isso. Cuidado com orgulho e autossuficiência. Eu sou, e depois eu dou conta. Essas duas coisas combinadas com a natureza da nossa cultura, essa que nós vivemos, eu, que busca o conforto, a garantia nas minhas habilidades, normalmente combinam-se para travar uma guerra contra o meu desespero. Da minha fé e do meu Deus, que eu tanto dependo. Parece meio loucura, mas eu quero que você entenda que a aflição, ela geralmente vem por causa de uma crise, algo que acontece comigo. Eu sei que eu preciso de Deus, mas minha consciência de desespero diminui à medida que eu sou capaz de resolver meus próprios problemas. E eu crio estratégias para sair dos problemas ou apenas confiar em mim mesmo. E francamente, eu tenho essa tendência e você também. E aí a gente diz, e agora só Deus.
para usar a frase inteira que as pessoas usam aí, só Deus na causa. Quando uma crise chega, agora, diante da crise, Deus tem a minha atenção. Naquele momento, puxa, agora eu preciso da ajuda de Deus. Quando que isso acontece? Quando eu estou aflito e desesperado. E como é que nós podemos clamar a Deus e dizer: nós precisamos do Senhor, nós queremos o Senhor, nós estamos aqui desesperadamente necessitados do Senhor? O texto nos fala de Jacó, numa luta, num lugar que vai ser chamado de Peniel, que significa vi Deus face a face. O que nós encontramos em Gênesis 32? É a história da luta de Jacó com Deus, em um momento muito crítico da sua vida. Esse encontro com Deus resultou na mudança do nome de Jacó, mas muito mais do que isso, mudou a vida de Jacó. As estratégias de vida que Jacó tinha até aquele momento da sua existência. E Deus vai mudá-lo a partir daquele momento para sempre. Deus vai colocar as coisas no lugar. Eu uma vez vi exposição em Gênesis sobre a vida de Jacó, e alguém demonstrando e exaltando a habilidade de Jacó. Esse aqui é o momento em que Deus mostra para ele que não tem força nele, habilidade nele, e tudo que ele conseguiu ter foi porque Deus deu para ele. Mas ele estava cheio de si. Esse encontro vai mudar a vida de Jacó. Esse momento se torna um prenúncio para muitos outros momentos na Bíblia, quando o povo de Deus está desesperado. Vai ser como modelo, e Deus faz isso. Mas por mais difícil, inconveniente, traumático que esse momento tenha sido, para Jacó, na verdade foi um presente de Deus. E o presente foi: Deus deixou ali naquele lugar um homem transformado, mudado. Sua esperança foi colocada em outro lugar. Se você olhar, aí nos versículos 22 e 23, diz o texto assim: naquela mesma noite, Jacó pegou a sua família, pegou a sua possessão, as coisas dele, e atravessou o rio Jaboque. Tudo isso aqui vai acontecer no Val de Jaboque, na depressão do rio. Ele pega a família dele e coloca do outro lado. Jaboque era um rio que desaguava no Rio Jordão, cerca de 24 quilômetros ao norte do Mar Morto, mais acima, mais próximo de Jerusalém ali. A família de Jacó, como toda família, tinha uma história. Jacó tinha uma história, e ele chegava ali com a sua história. Seu nome significava enganador, e ele se afastou de seu irmão gêmeo mais velho, chamado Esaú. Não foi à toa. Antes disso, anos anteriores, Jacó havia convencido seu irmão Esaú a vender sua primogenitura, porque ele estava faminto. Lembra? Qual foi o preço? Um prato de sopa de lentilha. No final da vida do seu pai, Jacó conspirou com sua mãe para receber a bênção que deveria ser colocado sobre o mais velho. E o mais velho era Esaú. E ele tomou a bênção que era do seu irmão. Aqui em Gênesis capítulo 27, verso 36, diz assim: e Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura, e agora tomou a bênção que era minha, e perguntou: então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim?
Esse é o irmão Esaú falando a respeito das malícias do seu irmão, as maldades do seu irmão, as tramas do seu irmão. É como se ele estivesse dizendo, e ele, com toda essa situação, ele me conduziu a fazer algo que eu não deveria ter feito nunca. Ele foi ruim, enganou. Era o nome dele, enganador. Aí no verso de número 41 de Gênesis 27 diz, Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que o seu pai o tinha abençoado, e disse em seu íntimo, os dias de luto do meu pai se aproximam. Então matarei meu irmão Jacó. Olha, eu estou no luto, mas na hora que terminar o luto, eu mato meu irmão. A vida de Jacó gerava esse tipo de coisa. Ele era um homem das armadilhas, da malícia, do fazer negócios, daquele indivíduo que ele faz e dá certo, e ele, ó, beleza, está tudo dando certo, eu sou tal. E agora ele está voltando para Canaã, e avisa com antecedência o seu irmão que ele está voltando para casa. Isso depois de 20 anos. A intenção que ele tinha de mandar para o seu irmão uma mensagem era, capítulo 32, verso 5 aí, diz que ele tinha o desejo de achar favor aos olhos de Esaú. Ele queria diminuir a possibilidade da ira do irmão ainda existir. Qual o objetivo dele? Parece que o objetivo de Jacó, está bem evidenciado aqui, que era reconciliar com seu irmão Esaú. Mas Jacó recebe notícias aterrorizantes. Esaú recebeu a mensagem e está vindo ao seu encontro com 400 homens. Só um pequeno exército. 400 homens o irmão dele estava vindo. Já imaginou? Fala para o meu irmão, fica tranquilo, estou com tanta saudade dele, quero vê-lo. E aí chega o mensageiro, falamos, só que ele está vindo aí com 400 homens. E o que está acontecendo? Jacó tem que mudar. A estratégia tem que ser transformada. Ele ficou com medo. Aí ele pega a família dele, vamos atravessar o rio, para o outro lado. Pelo menos tem mais alguma coisa para proteger. Na mesma noite, diz o texto, também foi quando Jacó clamou a Deus. Na mesma noite ele soube, na mesma noite ele pegou a família e botou todo mundo para o outro lado, e diz o texto que na mesma noite Jacó orou. Verso 12 do capítulo 32. Diz, e Jacó orou. E ele disse, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. O Senhor tem feito tanta coisa boa comigo, e eu não sou digno. Pois com apenas um cajado eu fui e atravessei o Jordão com um cajado. E agora eu já sou dois povos, dois grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste, certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Olha, diante das circunstâncias, ele fez uma oração. Senhor, o Senhor é que me deu. Senhor, meu irmão está vindo aí.
Mas o senhor tinha falado para mim que tem uma promessa, mas o meu irmão está vindo aí. O senhor falou que ia cuidar de mim, mas o meu irmão estava aí. O senhor tinha dito que eu teria muitos filhos e filhos de filhos, mas o meu irmão está vindo aí. É mais ou menos assim: Senhor, eu sei quem o Senhor é, conheço a sua palavra, as suas promessas, o seu amor, a sua fidelidade, conheço que o Senhor é o Criador dos céus e da terra, conheço a aliança que foi feita aos meus pais. Mas meu irmão está vindo aí com 400 soldados. É muito semelhante a eu e você nas aflições. Eu creio em tudo. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus é o Senhor do universo. Ele tem soberania sobre todos os eventos. Deus é aquele que cuida de mim como um pai amoroso, que dá necessariamente o que eu mais estou ansioso e necessitado. Ele é verdadeiro, mas na hora que o problema vem, você diz: mas Senhor, o problema veio. É como se eu dissesse: Deus, acredito, faço tudo isso, o Senhor é maravilhoso, mas por favor, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu acho que ele vem me atacar as mães dos meus filhos, os meus filhos. Mas meu irmão está vindo, mas a fonte da minha aflição está aqui na presença do Senhor. Jacó, ele não simplesmente mandou para Deus, para o seu irmão Esaú, uma mensagem. Junto com a mensagem: estou indo aí, meu irmão, te reencontrar. Diz o texto que ele mandou 500 cabeças de gado. Foram 220 cabras, 200 ovelhas, 30 carneiros, 30 vacas leiteiras com bezerros, 40 vacas, 10 touros e 30 jumentos. Espera aí, é uma fazendona. O senhor que trabalha com fazenda é uma fazendona, não é isso? Ué, com variedade ainda, com muita coisa. Tipo assim, eu vou mandar um presente para o meu irmão ficar entendendo que eu quero o bem dele. Mais de 500 cabeças de gado. Além disso, Jacó envia essas coisas em ondas. Vai agora as cabras, vai as ovelhas, vai os 20 carneiros, as 30 vacas, leiteiros com seus bezerros, mais 40 vacas que não está, mais touro. Ele foi mandando, tipo assim: nossa, puxa, mais, nossa, puxa, ele está, minha estratégia dele. Era uma situação que ele estava vivendo. E Jacó precisava entender que aquela era a situação que ele tinha que enfrentar. Porque se não enfrentasse, ele teria esse problema para o resto da sua vida. Tem problemas na nossa vida que geram aflição, tristeza, angústia. Já pensou, você tem que ficar longe do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, que o pai dele já tinha morrido. Mas de tudo, está com o coração intranquilo. Puxa, ele sabia que ele tinha sido destruidor da história e da sequência da vida do irmão dele. A consciência dele estava pesada. Eu tenho que resolver isso, vamos lá. Lá é que é a terra do meu povo, que Deus deu para os meus avós. Ele tinha que resolver algo que trazia aflição para ele. Mas, de novo, lá está o danado do Jacó, resolvendo com a própria malícia dele. Manha. Eu fico imaginando que tamanho que era o rebanho dele. Qual foi esse momento? Passa a mulher, a família, os serviçais, todo mundo para o outro lado do rio. Manda e fica do lado de cá, sozinho. A gente tem que entender que naquele momento Jacó estava sozinho e desesperado. Ele estava em aflição.
O texto no verso 24 diz que Jacó ficou sozinho. A sua família se foi, seu futuro é incerto, ele fez tudo o que ele achava que ele podia fazer e devia fazer, mas agora ele está sozinho. E quando nós olhamos para a vida de Jacó, nós vemos os seus conflitos, os seus erros, a disfunção da sua família, um problema com Esaú muito grande. E a gente pode imaginar a profundidade desse momento de estou sozinho. Eu fico pensando por que a Bíblia diz que ele ficou sozinho. Ele não ficou com nenhum funcionário dele, com ninguém, ele ficou totalmente sozinho, ele estava isolado. Talvez as nossas vidas não tenham problemas tão traumáticos e não vivemos situações tão traumáticas como Jacó. Contudo, eu tenho certeza de que a maioria de nós pode lembrar de um momento em que os sentimentos que existem dentro do nosso coração estão acompanhados de um novo sentimento aterrorizante. Estou sozinho. Eu não tenho o que fazer. Você pode pensar que naquela época em que as promessas de Deus ou qualquer esperança de que as coisas mudassem pareciam praticamente impossíveis. E era isso que estava acontecendo no coração dele. Eu vim, me organizei, estou aqui, fiz tudo isso, está tudo bonitinho, mas agora eu fiquei sozinho. Existem coisas que nós precisamos saber. É muito importante. Primeiro, estar sozinho e aflito, desesperado é difícil, mas é algo que acontece com todo mundo. Tem certas pessoas que elas sofrem de uma forma tão absurda o seu sofrimento, que elas são desesperadas na sua existência. E eu preciso compartilhar com você o meu desespero, porque o meu é maior. Esse momento é hora de você parar e entender que ter aflição na vida é normal, nós somos pecadores e as consequências disso na nossa existência são coisas que nos afligem. Só que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas aconteceu com os outros e pode acontecer com você também, e comigo também. Eu me lembro quando a minha irmã se acidentou, e ficou 22 anos numa cama, num estado semi-vegetativo quase. A sensação que a gente tinha era, puxa vida, eu já ouvi falar de coisa semelhante, mas agora está aqui, bater na porta. Oh! E você olha e você fala, o que eu posso fazer? E a resposta é, nada. Você vai ter que conviver com essa realidade. Eu tenho que entender que sofrimento não é só para mim. É uma coisa normal. Infelizmente. Por quê? Por causa lá do início. A gente pode ver alguns irmãos sozinhos. Aquele dia que Jesus está no jardim, orando, precedendo a morte. Lembra de João na ilha de Pátimos? Foi isolado. Você lembra do apóstolo Paulo? Ele tem um testemunho em 2 Coríntios capítulo 1, verso 10, que diz assim: pensamos que tínhamos recebido a sentença de morte. Olha que angústia no coração dele. Ou quando o apóstolo Paulo diz para Timóteo na sua carta, na minha primeira defesa, ninguém veio ficar ao meu lado, mas todos me abandonaram. Ele se sentia sozinho. Em um certo momento ele fala de Áquila e Priscila e diz, olha, ninguém veio aqui, a não ser Áquila e Priscila, o restante me abandonou.
Ser um seguidor de Jesus significa períodos de aflição, também desespero. Nós precisamos também saber que essas pessoas, muitas vezes que somos nós, são nesses períodos em que a graça de Deus é maior e mais doce. É exatamente aí que eu consigo compreender o valor da graça de Deus. Momentos de desespero, embora difíceis, muito difíceis, eles são transformadores na vida do servo de Deus. Aumenta a sua visão a respeito da existência e soberania de Deus. Caso contrário, você está indo para o caminho oposto. É um paradoxo doloroso. Eu ia chamar esse sermão de o paradoxo da aflição. Eu pus outro nome, mas talvez o que vai para a internet vai chamar paradoxo das aflições, das lutas e aflições. Mas é isso, paradoxo. São nesses momentos difíceis que Deus nos transforma. Embora o apóstolo Paulo pensasse ter recebido a sentença de morte, ele continuou dizendo lá em 2 Coríntios capítulo 1, no verso 9 e 10, de fato tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha, eu tive sentença de morte promulgada. E isso aconteceu, teve um propósito, para que não confiasse em nós mesmos. Por quê? Porque Deus é um Deus que faz ressuscitar quem Ele quer da morte. E no fim todos nós seremos ressuscitados para estar nos céus com o Senhor. Deus pode fazer isso. Ele diz, apesar disso, existe aqui um sofrimento, sentença de morte. E Deus permitiu que isso acontecesse para que houvesse uma convicção de Deus e quem é Deus e o que Ele pode fazer. Depois de ser abandonado, o apóstolo Paulo diz, no capítulo 4 de 2 Timóteo, no verso 17, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Mas ele compreendeu que Deus tinha o propósito de fazê-lo crer que Ele era o Deus Todo-Poderoso que poderia vencer o maior problema do homem. A maior vitória, a Escritura diz que é a morte. Eu não estou dizendo, irmãos, que a luta, as dificuldades não são difíceis. A luta, a aflição é algo difícil. E esse é um outro ponto que a gente vê aqui. O que se segue aqui, começando no verso de número 4, é um estranho relato de uma luta entre Jacó e um homem desconhecido. Depois a gente vai entender que esse homem era o próprio Deus. Talvez ele pensasse que era um adversário local, ou talvez alguém enviado por Esaú, sei lá. Tudo que nós sabemos, que está aqui registrado, é que a batalha continuou durante uma noite inteira. Já imaginou você lutar com alguém fisicamente, corporalmente, uma noite inteira? Tremendamente desgastante. Jacó era um homem vigoroso. Em algum momento, Jacó prevalece contra o homem com quem estava lutando. Mas não antes de ficar gravemente ferido. Bastou um gesto final na coxa dele. E diz o texto que a partir daquele momento ele ficou manco. Naquele momento, Deus estava convertendo ele. E ele sempre perguntando, quem é você? Durante toda aquela luta, ele também se convenceu de que estava realmente lutando com Deus.
E isso fica claro que o sol começou a nascer, mas Jacó se recusou a deixar o homem ir até que ele fosse abençoado. O Senhor precisa me abençoar. Eu sei quem é. O Senhor precisa me abençoar. Aquilo foi algo prático que Deus mostrou para ele, que ele lutava contra Deus durante a sua vida inteira, tentando ser suficiente com as suas malícias. Agora, eu quero a parte do rebanho do Senhor, pode ser as malhadas, e o sogro dele disse, pode ser malhada. Aí ele fazia lá um pauzinho pintado, e colocava lá, e as danadas da vaca, daqueles que as fêmeas davam tudo malhado. E o sogro dele, não, vai ser malhada, mas não. E aí mudava para o lado de Jacó. Será que ele pensa que aquilo era suficiente para fazer aquelas darem à luz aos seus filhotes com a pelagem daquela cor? Nunca! Em todo o tempo, quem agiu na vida de Jacó, apesar dele ser pecador, malicioso, enganador, ele estava achando que era a sabedoria dele que estava dando essas vitórias para ele. Eu quero a sua filha, me dá a sua filha, bonita, achei, gosto dela, cheirosa. Casa, e o sogro manda a irmã mais velha. Ele quis armar com o homem, e o homem armou com ele. E aí, o que eu tenho que fazer para ter a outra? Mais 7 anos de trabalho. Então vamos lá, mais 7 anos de trabalho. E ele teve 2 irmãs como esposas. Olha só o que o homem disse para Jacó. Verso 26. Então disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? Mas respondeu com um ato e o abençoou ali. Como Deus, ele o abençoou porque era Deus. Qual é o objetivo dessa passagem? Aqui existe uma marca muito importante do ponto de virada na vida de Jacó. Lembre-se que foi Deus quem iniciou a luta com ele. No desespero de Jacó, ele buscou a Deus, a bênção de Deus que ele precisava. Deus usou aquilo que causaria aflição, e Deus usou a luta para tirar de Jacó toda a sua autoconfiança, toda a sua confiança em sua própria inteligência, toda a confiança em seus recursos, para fazê-lo saber que Esaú deve ser convencido e Canaã obtido, não por causa da astúcia, mas pela graça de Deus, e porque o poder de Deus faria isso, porque Deus disse para ele, volta porque eu vou fazer você crescer ali, você é da raiz, é você, Jacó. Deus usou e fez essa situação toda para que ele pudesse, no meio da luta, da aflição, do desespero, voltar os seus olhos para o alto e entender que nada que ele fazia poderia continuar dando certo, a não ser pela graça de Deus. Jacó, ele precisava ser quebrado para perceber a sua necessidade da bênção de Deus em sua vida. Nossa, mas por que Deus faz isso? Eu não posso te responder porque eu só sei do produto final. Eu sei do produto final e confio no que Deus produz. Jacó precisava ser quebrado. É por isso que esse momento de luta foi um presente para ele. Irmãos, momentos de lutas criam o quebrantamento
que abre a porta para a graça de Deus. Eu vou repetir. Momentos de luta, de aflições, de desespero, eles criam um quebrantamento que abre a porta da graça de Deus para a nossa vida. Não brigue com Deus. Se alie a Deus. Não se ache aquilo que você não é. Mas entenda que você depende de Deus. Por último, e não menos importante, a partir daquele momento, Jacó se chamaria e chamou Israel. E a partir daquele momento, ele ficou manco. Deus fez o homem ficar manco pro resto da vida. O que é mudar o nome? Seu nome foi mudado de enganador, Jacó, para luta com Deus, Israel. Durante toda a sua vida, Jacó lutou com as pessoas, com seu pai, com seu irmão, com suas esposas, com seu sogro. Mas nesse momento foi quando Deus, do seu pai, o Deus que o seu pai e aqueles que receberam a promessa de Deus, se torna Deus dele também. Profundamente, ele passa a compreender plenamente o que era a graça de Deus na sua vida. O encontro de Jacó com Deus o levou a chamar aquele lugar onde ele estava de Peniel. No verso 30 diz, Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face. Mas ele diz outra coisa, e a minha vida foi salva. Se você gosta de anotar na sua Bíblia, anota isso, verso 30, ele é muito significativo. Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Esse foi o momento do confronto de Deus. Esse foi o momento que Deus me permitiu estar na aflição, me permitiu estar no desespero, me permitiu estar na luta, mas porque Deus tinha um propósito, e foi a minha vida ser salva. E Ele testemunha, está registrado na Escritura, e a minha vida foi salva. Não despreze os momentos da sua vida, mas viva-os na dependência de Deus, para que você possa viver como salvo no meio da angústia. Deus está agindo no meio da angústia. Deus está derramando a graça, doce graça dele sobre a minha vida, nesse momento da aflição. Então, não despreze a história que Deus está colocando para que você viva. Não lute contra Deus a ponto de querer que Ele vá embora. Reconheça que esse Deus que está lhe dando a luta é Senhor da sua existência e de todas as coisas. E você precisa crer nele. Sua vida precisa estar como quem crê, como quem é salvo e como quem vive como salvo. Queridos, é tão fácil dizer para alguém que está passando por lutas e dizer para eles, calma. Vai dar tudo certo. Deus te ama. Deus é bom. Isso tudo é verdade. Mas eu me impressiono quanto que pessoas que são buscadas para falar coisas como essas, não são suficientes para dizer para o seu próprio coração, Senhor, eu não deixo o Senhor ir se o Senhor não me abençoar. Me abençoa no meio da aflição que o Senhor me deu para passar. Dificuldades, sofrimento, frustrações, têm o potencial de esclarecer aquilo que nós acreditamos, aquele que é o Senhor. Vocês lembram de Jó? A Escritura diz que ele era um homem que conhecia Deus e que era piedoso. Mas aconteceu desgraça sobre desgraça na sua vida, sofrimento.
E no final de tudo, ele diz: ai, eu tinha ouvido falar do Senhor com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. A vida de Jó foi transformada. Ele era piedoso. Ele era reconhecido como um homem de Deus piedoso. O próprio diabo dizia isso com Deus no início, quando queria atormentar a vida de Jó. Mas a vida dele não estava transformada. Mas quando Deus tirou tudo dele, naquele tempo Deus abriu seus olhos e o transformou. Jacó passou a viver como um homem manco. É interessante, a realidade está ali. A luta deixa sequelas. O que gera aflição na minha vida normalmente gera sequelas. Aquilo que mostrou e trouxe desespero para a minha vida, aquilo deixa sequela. Mas maior do que as sequelas é a vida eterna. É como se Deus dissesse: para de olhar para baixo e olha para o alto, para a glória que está sendo revelada em Cristo Jesus. Entenda que a aflição, o desespero é um presente de Deus. É difícil, é um paradoxo isso, mas é uma verdade. O apóstolo Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, diz assim: então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza, na fraqueza, na fraqueza. Deus trabalha na nossa fraqueza. Por mais que isso pareça um paradoxo, é assim que Deus faz. E Ele mostra a doce graça dEle. E segunda coisa que eu quero concluir para os amados: entenda primeiro que a aflição ou o desespero é um presente de Deus. Segundo, veja o perigo de viver desconsiderando a sua dependência. Nós vivemos numa cultura de autossuficiência. Nós ensinamos isso para os nossos filhos. É isso que vai te dar vitória. É assim que você vai ser bem-sucedido. Prosperidade é lá. Alegria é assim. Satisfação é assim. Abundância é assada. E nós não falamos para os nossos filhos coisas simples. Filho, nada vai acontecer de bom na sua vida se Deus não tiver na frente da sua existência. E nós deixamos de dizer para os nossos filhos que eles vão ter que ser perseverantes no meio das tribulações. Nós não ensinamos para os nossos filhos que a graça nos aperfeiçoa na fraqueza e não na nossa suficiência. E nós não ensinamos os nossos filhos a viverem como homens e mulheres de Deus, mas nós ensinamos como o mundo ensina. Para você vencer, filho, filha, você tem que fazer isso, você tem que ser aquilo, você tem que dominar tantos idiomas. E não quer dizer que o seu filho não tem que estudar, não é isso, mas não são essas coisas que dão a essência transformada de um indivíduo. O que transforma a existência de um indivíduo é a sua relação íntima com Deus, a sua confiança no Senhor e a sua compreensão de que em todas as coisas os propósitos de Deus são bons, perfeitos e devem ser agradáveis na minha vida. E eu não posso desconfiar do Senhor. Caso contrário, eu estou lutando contra algo que Deus me deu como presente. Nós, como igreja, nós temos que ter o cuidado de lembrar que as nossas experiências, a nossa riqueza, o nosso sucesso e as nossas estratégias não significam nada se Deus não estiver
na frente delas. Ó Deus, me ajuda a viver o sofrimento. E quando ele vier, me dê sabedoria para entender o presente que o Senhor está me trazendo, de tal forma que eu possa ver a doce manifestação da sua graça e presença na minha vida. Essa deve ser nossa oração. Vamos orar. Ó Deus, o Senhor é fantástico. E como é bom ler a sua Escritura e caminhar nela e ir aprendendo as coisas que o Senhor tem para nos ensinar. Para nos fazer, ó Pai, dependentes do Senhor nos momentos bons e nos momentos maus. Sabendo, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque o Senhor é Deus da nossa história. Ó Deus, fortalece a nossa convicção. O Senhor conhece a aflição, a dor, o desespero que cada um dos amados já passou ou pode estar passando hoje, ou que passaremos no futuro. Mas nós uma coisa te pedimos, Senhor. Não nos permita viver lutando contra o Senhor, mas que nós possamos pedir a sua bênção, conscientes e certos de que o Senhor nos dá, com verdadeira fé. Faça essa obra na nossa vida, Pai. Fortalece a nossa fé e a nossa vida como instrumento nas suas mãos de adoração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E nós imploramos que o Senhor de toda graça vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz, no amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito, que seja assim hoje e para todos sempre e sempre.